Olá, pessoal. Meu nome é Mariane Carolina de Almeida, faço parte do grupo que envolve os seguintes doutorandos: o Júlio Ricardo França, a Gisele Brasil e o Leandro Martins. E nós vamos falar um pouquinho aí sobre o estudo caso controle. Então, em relação mais assim conceitual, o estudo caso controle, em geral, ele tem uma característica mais observacional. E o objetivo disso é determinar se uma exposição está associada com determinado desfecho, né? Ali na primeira imagem vocês podem ver que na população da amostra, essa população ela vai apresentar um determinado desfecho. Já a população controle é uma população que ela é muito parecida com essa amostra, porém ela não tem o desfecho, né? Ela não apresenta o diagnóstico que a primeira amostra apresenta, tá? E por isso que vai se chamar estudo caso controle, né? Porque ele começa com uma seleção de uma amostra de pacientes que tem o desfecho, né? Ou seja, são os casos, e a outra amostra sem o desfecho, que são os controles, né? Então, o que vai acontecer nesse tipo de estudo? Terá o comparativo, né? Comparam-se os níveis das variáveis preditoras nas duas amostras, com o objetivo de determinar quais estão associadas ao desfecho, né? Por exemplo, se eu tenho um estudo caso-controle, que ele reúne casos de pacientes com melanoma ocular, por exemplo, e eu vou comparar esses casos desses pacientes com controles rígidos, pessoas que estão saudáveis e então que não apresentam o diagnóstico de melanoma ocular. Então, o que iria acontecer? A gente iria buscar de cada grupo, né? Qual é a exposição prévia que essas pessoas tiveram a determinados fatores de risco que podem fazer com que o paciente apresente aí esse tipo de melanoma, né? Então, a gente iria fazer essa comparação, e, em geral, esse tipo de estudo, né, de estudo caso-controle, ele tem um custo relativamente baixo e é muito eficiente para estudar doenças raras, por exemplo. E esse estudo, geralmente, ele vai identificar um grupo com a doença e o outro sem. Então, essa é a principal diferença aí dos demais estudos. Em geral, eles têm uma característica retrospectiva, ou seja, eu tenho desfecho no presente, hoje eu tenho um desfecho, então eu vou tentar identificar o que aconteceu no passado desses pacientes, né? Dessas pessoas que fazem parte da amostra e que fazem parte do grupo controle, tá? Eles surgiram, né, esse tipo de estudo, ele surgiu como um estudo epidemiológico, que buscava identificar fatores de risco para as doenças, né? Várias doenças aí foram estudadas através do estudo caso-controle, né? Até a nossa colega irá apresentar um pouquinho ali sobre o HIV. Nós temos também o estudo de doenças que são não transmissíveis, doenças transmissíveis, enfim, né? Então, teve esse objetivo aí de identificar quais são os fatores de risco. E o delineamento de caso-controle também pode ser usado para examinar outros desfechos incomuns. Por exemplo, por que determinado indivíduo apresentou invalidez devido à doença, né? Então, também a gente consegue fazer, talvez, um estudo caso-controle com os pacientes, ambos os grupos, com a doença, porém com desfechos diferenciados, né? Então, os estudos caso-controle, eles são mais modestos, um pouco mais arriscados do que as outras seleções. Mas eles têm um custo pouquíssimo, né? Bem barato de se fazer esse tipo de estudo,
e às vezes os resultados eles são bons, né? A gente consegue obter resultados realmente interessantes. O delineamento de um estudo de caso controle, ele é desafiador devido a várias oportunidades para a ocorrência de vieses. Ou seja, o caso controle, a gente corre esse risco de ter alguns vieses, né, relacionados aí à própria pesquisa, uma vez que vai ser, eu posso pegar, por exemplo, uma população da amostra e uma população controle da mesma idade, porém, as histórias são diferentes, né? Talvez essas pessoas apresentem outras comorbidades, enfim, existem muitos vieses relacionados a esse tipo de estudo. Porém, há alguns exemplos, aí há muitos exemplos, na verdade, de estudos de caso controle que eles são bem delineados, então precisa ter um delineamento bom para que a gente possa realmente retirar um resultado aí importante, né, de forma científica. E os estudos de caso controle, eles não podem produzir estimativas sobre a incidência ou a prevalência de uma doença, né? Porque o que acontece? A proporção de sujeitos com a doença no estudo é determinada pelo número de casos e controles que o investigador vai determinar, né? Que ele vai decidir aí investigar, e não pelas proporções da população, né? Não tem essa base, né? E o que os estudos de caso controle podem fornecer são informações descritivas sobre as características dos casos, o que é mais importante, uma estimativa da magnitude da associação entre cada variável preditora e o desfecho, né? E essas estimativas, elas são expressas na forma de razões de chances que se aproximam do risco relativo, se o risco da doença em pessoas expostas e não expostas for relativamente baixo, em torno de 10% ou menos. Tem alguns pontos fortes aí relacionados a esse tipo de estudo, né? O estudo caso-controle. A eficiência para, para desfechos raros, para doenças raras, né? Então, esse é um ponto forte desse tipo de estudo. E uma das principais vantagens também é o grande número de informações que podem ser fornecidas rapidamente a partir de um número relativamente pequeno de sujeitos. Então, tem estudos aí que vão utilizar, por exemplo, uma amostra de 16 pessoas que possuem determinada doença, determinado desfecho, e 16 controles, né? Então, eu não preciso utilizar um número de sujeito alto. Então, teoricamente, essa pesquisa ela vai ser, pelo menos a coleta de dados vai ser um pouquinho mais rápida, né? Se comparada a outros tipos de pesquisa que vai precisar de um N aí um pouquinho maior, né? Ou muito maior. Em relação à geração de hipóteses, a abordagem retrospectiva dos estudos de caso-controle e a sua capacidade de examinar um grande número de variáveis preditoras os tornam muito úteis para a geração de hipóteses sobre as causas de um novo surto de doença. Se a gente for parar para pensar agora no COVID, seria bem interessante desenvolver talvez um estudo caso-controle, né? No qual, por exemplo, a gente poderia utilizar os pacientes que contraíram a doença e não receberam, não foram internados. E fazer uma comparação, né, com os pacientes que eles tiveram doenças e tiveram desfechos diferentes que foram internados, né? Talvez fazer essa comparação seria interessante aí, uma opção, né, de pesquisa. Porém, ele possui alguns pontos fracos, né? No caso, o primeiro ponto fraco, é possível estudar apenas um único desfecho, a presença ou a ausência de doença, que foi também o critério aí para selecionar as duas amostras, ou nesse último exemplo que eu citei, diferentes desfechos, né? Não necessariamente a presença ou a ausência, mas os diferentes desfechos, né, desses pacientes.
Também no estudo caso-controle, não há como estimar diretamente a incidência ou a prevalência da doença. A maior limitação ainda dos estudos de caso-controle é a grande suscetibilidade aos vieses, né? E esses vieses, eles geralmente vão prover de duas fontes: da amostragem separada dos casos e dos controles, e também da aferição retrospectivas das variáveis preditoras, tá? E nesse slide eu trago aí uma imagem sobre os tipos de vieses que nós temos aí relacionado ao estudo caso-controle, tá? Então, a amostragem em estudo caso-controle, ela inicia com os casos, né? E essa amostra pode não ser representativa de todos os pacientes que desenvolveram a doença. Então, se a gente observar, como que a gente vai saber quem desenvolveu a doença e quem não desenvolveu, né? Se a gente for pensar hoje em dia no grande número de subdiagnósticos que nós temos, de subnotificações também das doenças que são transmissíveis, que são de notificação compulsória, nós podemos observar aí que tem alguns pacientes que, por exemplo, não vão fazer parte dessa amostragem porque não receberam cuidados, né? Cuidados relacionados ao diagnóstico, ou que às vezes foram atendidos em outros serviços, né? Não foram para uma determinada especialidade, né? Também os pacientes que foram atendidos, porém foram mal diagnosticados, né? Não tiveram subdiagnóstico, e também, em alguns casos, né, óbito ou remissão antes do diagnóstico, né? Então, aqui eu tenho, olha só como afunila, né, a, a abrangência dessas pessoas que vão participar do estudo. Olha quantas pessoas que eu acabo excluindo desse tipo de estudo, né? Devido aí a esses vieses, né? E também é importante a gente fazer um pareamento, tá? Esse pareamento, ele é um método simples, que tem o objetivo aí de garantir que os casos e os controles sejam comparáveis em relação a fatores importantes, que estão relacionados com a doença, claro, com o desfecho que foi escolhido, mas que nesse estudo não sejam de interesse para o investigador. Então, por exemplo, há tantos fatores de risco e doenças relacionadas à idade e ao sexo que os resultados de um estudo podem ser não convincentes, a não ser que os casos e os controles sejam comparáveis quanto a essas duas variáveis, né? Então, quando a gente vai fazer um pareamento, a gente tem que pensar em determinar uma faixa etária, por exemplo. Se os meus controles possuem uma faixa etária entre 20 e 40 anos, então, se os casos, né, se os casos, se eles possuem uma idade aí entre 20 e 40 anos, os controles também vão ter que ter mais ou menos essa faixa etária. Já começa por aí. Se eu tenho 5 homens e 5 mulheres, nos casos, eu vou precisar, então, teoricamente, ter 5 homens e 5 mulheres para diminuir um pouquinho essas possibilidades, né, de ocorrer aí os vieses, tá? Então, uma forma de evitar aí esse problema em escolher os controles é interessante, talvez, formar pares, né? Formar par do controle com os casos, né? Do caso com o controle. E o pareamento, então, ele tem algumas desvantagens também, especialmente quando preditores que podem mudar, como a renda ou o nível de colesterol sérico, são pareados, né? Algumas situações aí que eles acabam sendo, acabam perdendo, né? Acabam tendo essa desvantagem aí. Então, agora eu passo aí para minha colega, para ela continuar com a apresentação.
Dentro da frequência de estudo de caso, né, na verdade, da escolha, tá, desses estudos de caso, o que a gente não pode, na verdade, esquecer, tá? A gente não pode esquecer, por exemplo, que em um estudo de caso controle, os passos são definir os critérios e recrutar uma amostra de uma população de caso, uma segunda amostra ou uma população controle. Então, sempre, né, como antes foi reportado, tá, pela Mariane, que esse caso, tá, eles precisam, e geralmente por vezes em alguns estudos, eles são em números menores do que os controles. Por quê? Porque eles ainda vão lidar com algumas questões, bem como definir, tá? Medir os valores atuais das variáveis relevantes, muitas vezes complementados, tá? Com informações históricas. Então, lembrando que eles são estudos retrospectivos, tá? Partindo disso, o que a gente não pode, na verdade, também perder de vista, tá? A gente não pode perder de vista. Mariane, pode passar. O exemplo no caso, tá? Então, como foi solicitado. Então, o nosso exemplo, com aquelas exigências, né, de ser uma revista, B1, então o escolhido foi o estudo, tá? Fatores de vulnerabilidade associados às internações por HIV/AIDS, um estudo de caso controle, no caso que fez parte da Revista Brasileira de Enfermagem, tá? Que está disponível aqui em PDF e também na questão das referências, para que seja lido melhor, tá? Para que a gente entenda a questão da escolha, tá? Desse estudo. Pode passar. A partir daí, gente, alguns fatores, eles precisam ser destacados dentro da escolha desse caso. Então, na seleção, no caso desse caso, controle. A primeira que a gente não pode esquecer, na verdade, é referente a como aconteceu essa seleção. Então, a seleção dos casos, ela definiu-se no número de 56, tá? E como eles foram escolhidos. Então, lembra que o que se queria trabalhar, tá? Então, era questão desses fatores, tá? A ligação desses fatores, tanto da questão social quanto da questão programática, que eles definiu-se como casos. Indivíduos com internações incidentes por HIV/AIDS no ano de 2014, registradas no Sistema de Internação Hospitalar, né, então o SI, no referido hospital, de modo que foram incluídos indivíduos com CID referente ao HIV/AIDS. Então, a internação, ela pode ter sido proveniente, tá? Muito levando em consideração, na verdade, essas infecções oportunistas que, por vezes, são esses principais motivos, que, no caso, agravados por essas outras variáveis, tá? A seleção de caso controle, como a Mariane disse antes, então, esses próprios estudos, eles precisam pensar nessas questões, por exemplo, referente a esses viés. Então, a seleção dos controles desse caso aqui, ele foi basicamente o dobro, tá, daquilo que seria, né? O número seria o mesmo, mas foi o dobro, tá? Para justamente tentar controlar essa questão desse viés. A amostra, ela pessoas que vivem com HIV/AIDS e que se encontram em acompanhamento ambulatorial são 5 SAIs do município e que ele não tem histórico,
tá? De internação nos últimos 12 meses. Então, assim, foi muito bem definido esse critério de controle referente, tá, a essa população, justamente já se pensando na questão do viés. Pode passar. Em relação a isso, esse estudo de caso controle, ele foi escolhido, né? E ele utiliza o guideline, tá? O STROBE, que apresenta as recomendações escritas em relação a estudos transversais, tá? Estudos observacionais, principalmente, no sentido de que não somente o caso controle, também como o estudo de corte. Então, o que ele utiliza? Ele utiliza uma lista de checagem, tá? Ele utiliza um checklist onde ele se refere à construção também, tá? Alguns pontos que ele coloca dessa construção para, como se diz, aumentar essa questão cientificidade em relação a esses estudos, melhorar a qualidade. Por quê? Porque ainda se encontra muito a questão desses vieses, né? Os viés, na verdade, que são os grandes contrapontos em relação a esses estudos de caso controle. E a partir daí, tá bem aqui, tá? Então, o delineamento, estudos observacionais, tá? O guia, tá? Que eles chamam de guideline, o guia de redação e o endereço eletrônico, tá? O que eu vou mostrar para vocês, ele é original em inglês, porém nós já temos a tradução em português também para esse auxílio. Pode passar, Marine, por favor. E dentro disso, gente, aqui esse é o guideline, tá? Do STROBE. E ele vai trazer questões como o próprio resumo, ele parte da análise também da questão da introdução, o método, né, que é o mais extenso, bem como o resultado e a própria discussão também. Então, ele vai auxiliar basicamente a essa qualidade do repasse dessas informações, da construção desses estudos. Pode passar. Dentro disso, o que reportando ao estudo novamente, né? Só a gente já contextualizou mais. Então, dentro do que o próprio estudo traz, né? Que ele quer identificar a associação entre as internações por HIV/AIDS e os fatores que integram suas vulnerabilidades individuais, e aí ele vai trabalhar as suas variáveis individuais, né, que vão ser, a gente vai comentando. O que são essas programáticas? Só para explicar. As programáticas, elas são relacionadas ao acompanhamento ambulatorial, que são os SAIs, né, que é o serviço de acompanhamento especializado. Então, são essas variáveis que a gente vai falar quando se fala em programáticas. E esse hospital que foi responsável por esse estudo, ele é responsável por 540 internações, tá, por HIV/AIDS em 2015. E também ele realizava o acompanhamento ambulatorial de alguns casos, tá, de alguns desses casos que ficaram internados. Porém, pensa comigo que o controle, ele era referente ao quê? O controle, ele era referente principalmente àqueles que faziam acompanhamentos, mas no SAI. Então, a amostra final, na verdade, dos casos, no caso dos controles, ele poderia estar dentro desse acompanhamento ambulatorial também, que poderia causar um viés, tá? Então, como foi falado antes, para evitar que ocorra esse tipo de problema, nós temos a questão, né, do pareamento. Então, para se evitar esse tipo de problema, foram selecionados para o caso, tá?
controle, segundo a área de residência, tá, do caso e a área de abrangência do SAI de acompanhamento. Então, para que não haja essa discrepância em relação ao caso controle, tá, se optou pelo pareamento ser essa seleção das residências e do SAI de acompanhamento. Pode passar, por favor. Dentro disso, gente, mediram as variáveis preditoras. Então, o que são essas preditoras? Essas variáveis preditoras, elas estão ligadas àquilo que a gente pode dizer que permite predizer uma resposta. Predizer uma resposta no sentido de que afirmar com convicção essa ligação. Então, afirmar com convicção, mas, no caso, também utilizando como base os testes estatísticos. Então, o que ele diz? Que as variáveis e mediram, tá? Então, as variáveis preditoras. Então, as variáveis preditoras são aquelas que predizem uma resposta. O que é predizer? Então, na verdade, elas vão afirmar com convicção essas respostas. Então, o que ele diz o que ele diz no próprio artigo, que as variáveis que correspondem às vulnerabilidades individuais, demográficas, comportamentais e clínicas, tá? E as programáticas do caso, elas são, tá? Então, aquelas variáveis que vão trazer aquela resposta em relação ao número de internações. Então, por isso que elas são as variáveis preditoras. Então, ele já supõe e afirma com convicção dentro do seu estudo que essas são as que vão contribuir para essas internações, tá? Para se trabalhar os dois grupos, tanto o caso quanto o controle, foi usado um instrumento de coleta de dados elaborado com base nas recomendações do Ministério da Saúde, tá? Para a terapia antirretroviral em adultos. Então, esse instrumento elaborado, ele foi construído, tá? Com base nessa literatura do Ministério e essa própria literatura previamente já, como eu digo, na verdade, validada, tá? Foram estabelecidas razões de chance ou de rátios, tá? Então, para que se evitasse, é uma das ferramentas, na verdade, tá? Para se evitar, tá? Tanto que ele coloca ajustadas e não ajustadas, então, justamente para evitar essa questão dos erros, tá? Juntamente aos respectivos intervalos de confiança. Então, o nível de significância para esse estudo adotado foi de 0,05. Ele utilizou o teste do Q quadrado, tá, para trabalhar essas variáveis. Também foi utilizada a biblioteca EPILC do programa R versão 3.0.1. Então, assim, ele ele trabalhou da melhor forma possível essa estatística a favor, tá, para comprovar, tá? Por mais que ele trabalhasse com essas variáveis preditoras, que por muitas vezes podem entrar em conflito, porque nem sempre elas vão ser certas, elas vão trabalhar com essa questão do viés. Pode passar. Dentro disso, gente, ele separou algumas variáveis, por exemplo, as variáveis sociais. Então, ele concluiu, né, dentro dos resultados, na verdade, ele trabalhou que a maioria dos indivíduos não consumia bebida alcoólica e identificou a associação, tá? Uma associação estatística significante entre o HIV
a internação e as variáveis escolaridade, ocupação, uso de drogas, antecedentes prisionais e realização de sexo em troca de benefícios. Então, com essa associação estatística significativa, ele já consegue comprovar que algumas dessas variáveis sociais, mais para o lado do sociodemográfico, têm essa ligação e vão ser um dos fatores contribuintes para essa questão da internação, bem como as variáveis clínicas. Então, quase metade dos indivíduos tinha outras doenças crônicas. Isso vai influenciar esse fator, tá? Porém, a gente pode ver que outras variáveis, como o uso dessa terapia antirretroviral, como a dificuldade para tomar, o abandono desse tratamento, apresentavam também estatisticamente significantes. Então, elas tinham contrapor essas variáveis clínicas. Então, o que se pode trazer como um dos resultados? Que essas variáveis da questão dessa associação com o abandono do tratamento e a dificuldade para tomar é algo, tá? Através dessa relevância significante, tá? Estatisticamente, é algo que vai ser um dos fatores que vai levar essa pessoa a uma internação. Pode passar. Dentro disso, gente, a hipótese, tá, que foi adotada de acordo com o artigo, é a hipótese que há fatores de riscos individuais, sociais e programáticos associados a essas internações por HIV. Então, o que a gente precisa entender? Que ele trabalha com um grande número, tá, de variáveis preditoras, tá? E lembrando que essas variáveis preditoras, elas tornam úteis para a geração de hipóteses, tá? Principalmente quando se trata de agravos, como esse caso, né, da questão da internação. E no artigo, o que a gente pode ver? Que o aumento de internações relacionados a fatores como fatores de riscos individuais e programáticos, ela tem essa relevância, que essa hipótese ela é aceita, tá? Através dessa significância estatística, ela traz veracidade a essas hipóteses preditoras também, tá? Então, é a mais aceitável, tá? Sendo que as investigações mais detalhadas, como ele fez também no seu estudo, né, como foi feito no estudo, que as características sociodemográficas, como a ausência de ocupação, se apresentou como fator de risco por internação, aliado à pessoa que se encontra em situação de rua. Então, ele ainda fez outras associações entre diferentes variáveis preditoras. Então, isso só reforça a questão dessa hipótese que foi aceita, tá? E alguns fatores de risco para a internação que dentro do próprio estudo, através dessa significância, ele trouxe, tá? Indivíduos desempregados, aposentados ou sem lar, são fator de risco, pessoas em situação de rua, bem como não usuários do antirretroviral, né, que favorece a questões como o abandono, que vão levar, assim como indivíduos que não comparecem regularmente ao retorno, que são parte lá da questão programática. Pode passar, por favor. E aí, o que a gente pode chegar? Dentro das próprias limitações do estudo, que ele coloca, né, o estudo coloca, reconhece que por se tratar de uma análise retrospectiva, como característica do caso controle, como visto antes, possa ter a ocorrência de internadas e não internadas, além do viés de informações em decorrências da utilização de fontes secundárias, as quais podem conter falhas no registro. Então, vê lá que ele utiliza a questão do próprio registro lá no CI, né, desse registro da questão das internações hospitalar. Pode passar.
E como conclusão, ele conseguiu provar estatisticamente, né, então através desse Strobe, né, desse checklist que ele seguiu, que as vulnerabilidades individuais, sociais e programáticas, como estar desempregado, ser aposentado ou do lar, morar na rua, usar drogas e não utilizar a TARV de forma regular, ter histórico de abandono no tratamento, faltar às consultas de retorno e não ser atendido por assistente social constitui fator de risco para a internação desse HIV. Então, a leitura estatística ajudou, né, através desse Strobe, através desses testes estatísticos, a comprovar essa ligação aqui do caso controle. Pode passar. Dentro disso, gente, alguns, tá? Então, como vocês viram lá atrás, esses viés de amostragem, né, que já foi falado, mas a gente reforça, que são esses motivos pelos quais os casos em um estudo de caso controle podem não ser representativos de todos os casos da doença. Como bem disse a Mariane lá atrás, alguns fatores, como a questão dessa subnotificação, podem trazer. Um dos grandes que pode ser observado nesse próprio estudo é a própria questão do óbito, pela própria doença que se é tratada, né? Então, pelo HIV/AIDS. Então, essas infecções oportunistas, né, a leitura que se traz de uma maneira geral, que levam a muitas internações, podem levar essa questão desse meu controle ou desse meu caso, na verdade, mais a questão do caso, ao óbito. Então, o óbito, ele pode ser o maior viés de amostragem dentro desse estudo. Até então, algumas referências que foram utilizadas para trazer essa leitura final. Leandro Martins, vou começar falando sobre o estudo de casos controle alinhados. Estudo de caso controle alinhado com amostragem por incidência e densidade e estudo de caso corte. Né? O delineamento do tipo caso controle alinhado é basicamente um estudo de caso controle que está alinhado em uma corte. Né? Muitas vezes, essa corte já foi definida previamente pelo investigador como parte de um estudo de corte formal, no qual foram armazenadas amostras biológicas ou exames de imagem para análise futura, né, após a ocorrência dos desfechos. Outras vezes, o estudo de caso controle ele é delineado do zero e alinhado a uma corte que ainda não foi definida pelo pesquisador, sendo o primeiro passo definir os casos na corte. Um estudo de caso controle alinhado pode ser ou o prospectivo ou o retrospectivo. Né? Para a versão retrospectiva, os passos são identificar uma corte com amostras, imagens e outros dados previamente armazenados, medir a variável de desfecho que distingue o caso dos casos controles e medir a variável preditora em materiais biológicos, imagens e outros dados armazenados, desde que a corte foi formada, assim como outras variáveis, em todos os casos, em uma amostra dos controles. Então, nós temos a população no passado, né, a população exposta, com os preditores que podem ser medidos em bancos de materiais biológicos, imagens. Nós temos o segmento da corte, né, e nesse segmento vai ter algumas perdas. E nós temos, no presente, nós vamos ter o desfecho. A medição dos preditores, todos os casos, a medição dos casos controles e o resto da corte. Primeiro se identifica uma corte de sujeitos em risco para o desfecho, cujo tamanho permite produzir um número suficiente de casos para responder à questão de pesquisa. Deve ser possível também medir a variável de exposição, seja por amostras biológicas foram armazenadas ou porque os registros médicos com informações sobre disposições ou os próprios sujeitos que estão disponíveis. A definição da corte inclui os critérios de inclusão e exclusão, né, que definem a população de risco. Além disso, para cada sujeito, deve estar clara a data de ingresso no estudo, né, no estudo de corte. Por exemplo, todas as pessoas que foram vinculadas a um plano de saúde em 1º de janeiro de 2008. Ou pode ser uma outra data
variável, no qual um período de risco se inicia. Por exemplo, a data do primeiro infarto, né, do miocárdio, se fosse um estudo de fatores de infarto miocárdico recorrente. Então, o investigador ele descreve os critérios que definem o desfecho, né, de interesse que sempre terá ocorrido após a data do ingresso na corte, após esse participante começar a participar do estudo, antes do final do período do segmento. Se o desfecho for raro, o segmento estiver quase completo, uma única ferição de exposição na linha de base for suficiente, então o procedimento ele é mais simples. Né? O investigador identifica todos os indivíduos na corte que desenvolveram o desfecho até o final do período do segmento. E então seleciona uma amostra aleatória desse sujeito, que também era parte da coorte, mas que não desenvolveram o desfecho, né? No nosso caso, os controles. Então, mede as variáveis preditoras para os casos e para os controles e compara os níveis de fatores de risco dos casos ao nível da amostra de controle. Esse é o delineamento de caso-controle aninhado simples. E diante, então, desta fala, né, da colega, de que a organização metodológica para seguir o delineamento de uma pesquisa de caso-controle, né, utilizando o STROB como uma ferramenta, né, uma iniciativa que vem para reformular, né, uma estrutura que contém 22 itens, né, ela é trazida neste artigo, que a gente complementa esta apresentação de Malta e colaboradores que são pesquisadores da Fiocruz, publicados na Revista Saúde Pública em 2010, e esse artigo trata sobre a iniciativa STROB e seus subsídios para a comunicação de estudos observacionais. Então é importante a gente perceber também que, diante dos ensaios clínicos observacionais no contexto da pesquisa biomédica contemporânea, os ensaios clínicos randomizados têm sido descritos como padrão ouro para pesquisas biomédicas por apresentarem mais uma elevada, né, qualidade e validade interna e, consequentemente, maior precisão na avaliação da eficácia e da efetividade de diversas ações terapêuticas e preventivas, né? E isso tudo, né, essa iniciativa STROB tem itens que compõem, né, e são relacionados a informações que deveriam estar presentes no título, no resumo, na introdução, na metodologia, no resultado, né, na discussão dos artigos científicos que descrevem os estudos observacionais e oferecendo como modelo para ser seguido para contribuir para que fique mais ainda adequado, com uma facilidade maior de realizar-se uma leitura crítica por parte de editores, revisores e leitores em geral, né? Essa iniciativa do STROB, ela foi originalmente publicada em inglês e foi posteriormente traduzida e adaptada para vários outros idiomas, com o objetivo de disseminar, né, e dar mais audiência para o norte, né, dos pesquisadores que detêm, né, a necessidade, que tem a necessidade de realizar estudos observacionais. E a lista de verificação e os documentos que descrevem a iniciativa STROB foram elaborados por meio de um processo colaborativo, né, que incluiu pesquisadores da área da epidemiologia, estatística, metodologia da pesquisa e diversos editores de revistas científicas, com o objetivo de descrever com clareza os pré-requisitos para uma avaliação, né, uma lista de verificação no formato de checklist para esses estudos. E aí eu vou mostrar aqui para vocês como que tem que ser feito, né, todo o checklist para os análise do manuscrito, né, do trabalho que vai ser realizado. E a gente percebe aqui, então, que nós temos o título, né, como item e resumo,
deve indicar o desenho do estudo no título ou no resumo, com o termo comumente utilizado, disponibilizar no resumo um sumário informativo e equilibrado do que foi feito e do que foi encontrado. Na introdução, espera-se abranger o contexto e justificativa com objetivos, detalhando o referencial teórico e as razões para executar a pesquisa, e descrever objetivos específicos, incluindo qualquer hipótese existente. Nos métodos, né, o que espera-se dentro de desenho do estudo, no contexto e nos participantes, nas variáveis, nas fontes de dados, nos vieses, no tamanho do estudo, nas variáveis quantitativas e os métodos estatísticos, espera-se que, né, é recomendado que apresente no início do artigo elementos chaves relativos ao desenho do estudo. Espera-se que seja descrito o contexto local, datas relevantes, incluindo períodos de recrutamento, exposição, acompanhamento e coleta de dados. Para os casos, né, de estudos de caso controle, ser apresentado critérios de elegibilidade e as fontes e o critério diagnósticos para identificação dos casos e os métodos para a seleção dos controles, descrevendo a justificativa para a eleição dos casos e controles, estudos seccionais também, estudos de corte e estudos relacionados à parte observacional. E dentro da variável, definir claramente todos os desfechos, exposições, preditores, confundidores em potencial e modificadores de efeito quando necessário e apresentar critérios diagnósticos. Dentro da fonte de dados, espera-se que para cada variável de interesse seja fornecida a fonte de dados e os detalhes dos métodos utilizados na avaliação do caso, né? E quando existir mais de um grupo, descrever uma comparação entre os métodos de avaliação. E comparando com o viés, que a colega inclusive falou lá no final da apresentação dela, especificar todas as medidas adotadas para evitar potenciais fontes de vieses dentro do tamanho do estudo, explicar como se determinou o tamanho amostral do que está sendo recrutado, variáveis quantitativas, explicar como foram tratadas as variáveis quantitativas na análise e, se aplicável, descrever as categorias que foram adotadas e por quê. Sobre os métodos estatísticos, o Strobe traz que deve ser descrito, né, todos os métodos estatísticos, incluindo aqueles usados para controle de confundimento. Descrever também todos os métodos utilizados para examinar subgrupos e interações, explicando quais foram tratados, como foram tratados, os dados faltantes, né? E para o estudo de caso controle, se aplicável, explicar como o pareamento dos casos e controles foram tratados. Os resultados, né, deverão ser destacados de duas principais formas iniciais aqui. Os participantes, né, que devem ser descritos, o N dos participantes, em cada etapa do estudo, com o objetivo de deixar bem claro o número de participantes potencialmente elegíveis, a quantidade de examinados de acordo com os critérios de elegibilidade, elegíveis de fato, né, incluídos nos estudos que terminaram o acompanhamento e efetivamente foram analisados. Devemos descrever também as razões para as perdas em cada etapa e avaliar a pertinência de apresentar um diagrama de fluxo. Além disso, dentro dos resultados, é recomendado tratar-se os dados descritivos da seguinte forma, né? Descrever características dos participantes de forma demográfica, clínica, social e as informações sobre as exposições e os confundidores em potencial, indicando o número de participantes com o dado faltante para cada variante, né? E dentro desse
desse desfecho, né, o estudo de caso-controle deve ter descrito o número de indivíduos em cada categoria de exposição, apresentando medidas, né, de forma resumida, da exposição para o estudo. E os resultados principais é recomendado que seja descrito, né, as estimativas não ajustadas e, se aplicável, as formas ajustadas por variável confundidoras, assim como sua precisão, né, intervalos de confiança, por exemplo, deixando claro quais foram os confundidores utilizados nos ajustes e por que foram incluídos. Também é pertinente considerar, né, transformar as estimativas dos riscos relativos em termos dos riscos absolutos para um período de tempo relevante. Dentro de outras análises, o Strobo traz que deve ser descrito as análises que tenham sido realizadas. Por exemplo, análise de subgrupos, análise de interação, análise de sensibilidade, e em seguida, o Strobo traz a orientação sobre a discussão, que dividido em 4 etapas, né? Resultados principais, limitações, interpretação e generalização, traz que deve ter um resumo dos principais achados relacionando aos objetivos do estudo, apresentar as limitações do estudo, levando em consideração fontes potenciais dos vieses ou da imprecisão do próprio estudo, né? E discutir a magnitude, né, e a direção desse viés em potencial, apresentando uma interpretação cautelosa desses resultados, considerando lá em cima os objetivos, as limitações, a multiplicidade das análises, os resultados dos estudos semelhantes e também comparando com outras evidências relevantes, né? E para fechar, né, a generalização discutindo a validade externa desses resultados e falar também se teve financiamento, né, por parte de instituições financiadoras e, se tiver, né, apresentar tais informações para o estudo original no qual o artigo é baseado. Então, o Strobe, ele traz, né, ele é uma iniciativa que pode ser utilizada como uma ferramenta a mais para nortear a construção de estudos epidemiológicos observacionais, além de poder ser utilizada como bibliografia de apoio para alunos de graduação, pós-graduação, objetivando contribuir para a formação da pesquisa. E também é reconhecido que a iniciativa ela é atualmente limitada a 3 principais desenhos, né, de estudos observacionais e que deve ser amplamente difundida aí entre os pesquisadores para organizar e criar uma sequência metodológica para a construção de estudos observacionais.